Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal, onde no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre disciplina, como realmente conquistar a mentalidade certa para ser uma pessoa disciplinada. E esse vídeo é importante para aquelas pessoas que desejam vencer uma procrastinação, desejam realmente constituir bons hábitos, uma boa rotina e quebrar certas crenças que são limitadores de crescimento. E este vídeo é muito importante para aquelas pessoas que realmente trabalham no digital, que realmente não conseguem ter uma presença, não conseguem ter uma constância. Começam as coisas, mas não têm a força, a potência verdadeira para continuar realmente na jornada de crescimento. Então, o que é que vamos ver na aula de hoje? Primeiro, você não precisa ser disciplinado, certo? É algo que é uma crença que precisa ser realmente comentada aqui, e é isso que eu vou passar para vocês. Em cerca de 10 minutos a 15 minutos no máximo, vamos ter esse vídeo comentando sobre esses pontos, ajudando vocês a quebrarem crenças e construir a mentalidade certa para conquistar a vida disciplinada, certo? Segundo ponto, o que é que vamos ver no vídeo de hoje? O ciclo de pessoas que você vive mostra quem você é. Vamos falar um pouco sobre isso. E o perfeccionismo é um autossabotador. Vamos envolver todos esses três tópicos em relação a temperamento, em relação a algumas crenças que são aí fundamentais para a gente estabelecer realmente um entendimento sobre esse assunto e, como consequência, deslanchar. Você que realmente deseja crescer dentro do seu trabalho, dentro da sua rotina, construir bons hábitos e, além disso, é, fazer com que esses hábitos eles tenham ali um sentido e consigam ecoar pelas pessoas que estão ao seu redor, num sentido de verdadeiro serviço. É isso que a gente vai comentar hoje, beleza? Estou utilizando aqui esse quadro, espero que fique boa essa didática aqui para vocês que estão assistindo. Pois bem, primeiro ponto, você não precisa ser disciplinado, certo? Você não precisa ser disciplinado. Isso até parece algo que como assim, João? Como é que você comenta que a gente não precisa ser disciplinado? Mas é importante a gente entender algumas coisas muito importantes, certo? Vou fazer alguns desenhos aqui. Existe aqui, certo? Nós, que possuímos, certo? Nossas crenças. A gente só consegue visualizar aquilo que nós realizamos e passamos e vivemos durante a vida, que isso são crenças. E essas crenças, elas fazem parte daquilo que é o nosso campo de visão, daquilo que é o campo de visão do ser humano. E ele só consegue agir no mundo através, de fato, dessas crenças que ele passou. Vou colocar ação no mundo através dessas crenças que até hoje ele passou, certo? Isso advém da realidade familiar, do contexto realmente que ele passou toda a sua vida, a fase escolar, a fase de infância, a fase da adolescência. Ele vai criando com crenças que muitas vezes essas crenças são limitadores de aumentar ali o raio, digamos, de crescimento. E uma dessas crenças que podem surgir e que existe muito dentro das pessoas atualmente é que existe uma ideia disseminada de que uma pessoa bem-sucedida, e eu sei que você deseja ser bem-sucedido, crescer o seu negócio, melhorar a sua rotina, melhorar a sua parte física, os seus estudos, realmente crescer, ganhar um pouco mais de dinheiro, ter um pouco de liberdade. Então, existe uma ideia disseminada de que o bem-sucedido é aquele que é disciplinado, certo? Eu vou colocar aqui. O bem-sucedido, ele é disciplinado. E na grande maioria das vezes, uma pessoa bem-sucedida, ela não é totalmente disciplinada, certo? E é isso que a gente vai comentar aqui, que é de fato uma das crenças, certo? Uma das crenças. Vou colocar aqui e vou puxar, certo? Uma setinha. Uma das crenças é que o bem-sucedido, ele é disciplinado. E leva também uma vida disciplinada, mas é realmente uma crença de que ninguém é disciplinado totalmente. Ninguém é totalmente realmente disciplinado,
certo? O que existe é certo? A sabedoria para administrar seu tempo e realizar com presença, dedicação e energia total a ação certa. A ação certa. Essa é a verdadeira tática de quem é bem-sucedido. É realmente utilizar de sabedoria para administrar o tempo e realizar com presença, dedicação e energia. Por quê? Ao contrário do que a maioria pensa, o sucesso, certo? Para quem quer alcançar o sucesso, não é uma maratona de atividades, de ações disciplinadas o tempo todo. Não, é o que eu comento, é realizar as ações certas, realmente conseguir mirar da mesma forma que que o campo de visão, que é o seu olhar, que é toda a sua vida, que é toda a narrativa da sua história, viveu através de crenças, é olhar também para aquilo que é a ação correta, a ação certa, para que você realmente consiga ali desempenhar e crescer, desenvolver-se. É este olhar que deve estar sendo voltada a atenção, e não para crenças limitantes que fazem com que muitas vezes a gente entre em um processo de estagnação, de se sentir ali parado, de ter várias ideias, mas não conseguir colocá-las em prática, fazer com que elas ecoem na realidade e com isso você possa colher ali os frutos disso. Então, na verdade, o sucesso é uma corrida de curta distância, a qual você, disciplinamente, óbvio, você desempenha ações certas no tempo necessário. No tempo necessário. E essa é a jogada. Por quê? Porque quando você desempenha de forma disciplinada ações, certo? Bem colocadas, bem intencionadas, no tempo certo, aquela disciplina, ela na verdade se torna um hábito, certo? Ela, na verdade, se torna um hábito. A disciplina se torna um hábito. Deixa eu desenhar aqui para ficar muito claro para vocês. Colocar aqui. A disciplina, ela se torna um hábito. E na medida que uma ação, ela se torna um hábito, a pessoa desempenha com muito mais naturalidade. Já faz parte ali da rotina da pessoa. Então, veja, quebrou-se uma crença diante da visão, do campo de visão que esse ser tem, e entende-se que se eu desempenho de forma disciplinada, num tempo correto, as ações corretas vão me levar a uma melhoria, certo? E a gente pode fazer várias alusões aqui. Por exemplo, quando uma pessoa entra na academia, certo? Então, ela desempenha ali ações, movimentos intencionados para o fim que ele deseja. Então, tem muitas pessoas que entram na academia para simplesmente perder peso. Então, quem entende, quem treina, sabe fazer muito mais esteira, certo? Perder realmente ali gordura, suando. Se uma pessoa vai para aumentar ali, ter uma hipertrofia, aumentar a massa muscular, tem também uma tabela de exercícios, certo? Exercícios ali bem intencionados, ou seja, ação certa, certo? É uma ação bem intencionada, bem direcionada para o fim, certo? Então, é realmente a disciplina, certo? É preciso dentro do tempo, vira um hábito. E depois deste hábito acontecendo, faz parte de fato da rotina. Então, em qualquer discussão sobre sucesso, sobre crescimento, vai existir essa palavra disciplina e hábito. Elas vão se cruzar. Por quê? Porque é uma realidade. Então, ainda que elas meio que possuam significados diferentes, mas elas se complementam. Por quê? É necessário ter a disciplina inicial, e essa disciplina inicial é chamada de disciplina seletiva, ou seja, aquela disciplina que você escolhe, determina o tempo, certo? Que é, diante de estudos, cerca de 66 dias, outros dizem que 21 dias para você constituir um hábito, mas que no tempo ali seletivo, na disciplina seletiva, você consegue fazer com que aquilo naturalmente depois se configure a um hábito. E você já fica acostumado. Então, você não precisa ser disciplinado o resto da vida. Você só precisa ter uma disciplina,
certo? Certa, assertiva para realizar ações intencionadas, ações certas que vão fazer com que aquilo se torne um hábito e você, por fim, ame, certo? Aquela sua rotina, aquele seu hábito, aquelas suas práticas. Por quê? Um dos princípios da criação de um hábito é a recompensa, certo? Ninguém realiza algo não tendo um objetivo por fim. E ninguém permanece se não vê um resultado. Se não vê um resultado, isso é óbvio. As pessoas só permanecem, só constroem hábitos, disciplinas, constâncias, quando vem, por fim, um resultado final. Se você condicionar-se a rezar sempre, você vai ver que você fica mais paciente, você tem um olhar de mais bondade sobre as pessoas. Se você começa a diminuir a quantidade de açúcar, você vai ver que sua saúde vai melhorar, certo? Sua barriga vai diminuir. Então, assim, é uma consequência, é um resultado que as pessoas buscam. E isso é um contexto geral, engloba um contexto geral. Então, quando você realmente se disciplina, você regularmente vai agir de modo específico para atingir ali um sucesso, um objetivo por fim. E isso é muito importante, porque essas mesmas crenças que se criam diante de uma vida que foi vivida, elas acontecem também algo que pode surgir, que é uma certa inveja, uma certa comparação. E muitas vezes, quando as pessoas olham outras que são disciplinadas, elas acreditam que, poxa, ela tem sucesso porque ela tem disciplina. E na verdade, não. Na verdade, o que ela está enxergando é, na verdade, pessoas que alcançaram realmente ali um hábito, certo? Porque repetiram várias vezes ali de forma disciplinada uma ação. E aquilo já faz parte da sua rotina. Ou seja, ela já faz com intencionalidade, com naturalidade, já faz parte realmente do seu dia a dia e que ela não se, nem se esforça, porque já é natural. E além disso, em muitas pessoas, como acontece comigo, vira realmente algo que tem um sentido. Você realiza algo porque você precisa realmente servir outras pessoas, você catalisa a sua força para algo que advém de uma camada, digamos assim, muito maior. A gente vai falar sobre isso em outros vídeos aqui do canal. Então, isso é muito importante, porque isso remete a também o ciclo de pessoas que você convive, certo? Isso é uma reflexão que eu quero que você realize. Quais são as pessoas que realmente estão ao seu redor, certo? São pessoas que lhe impulsionam, certo? Que ajudam ao teu crescimento, que lhe trazem esperança, que lhe trazem aí uma visão digna de viver a vida, ou pessoas que realmente só colocam você para baixo, que levam você para hábitos ruins, que você não vai ter um crescimento. Então, isso é muito importante, sabe? Eu quero contar algo para vocês. Isso foi muito importante dentro do meu processo de amadurecimento. Muito importante mesmo, porque é, dentro de um processo de mudança, a gente vai comentar isso em outros vídeos, existe uma ruptura da personalidade, do seu eu. O seu eu é, na verdade, uma atualização, certo, da narrativa da sua vida. Certo? O seu eu de hoje, com certeza, não é o seu eu de semana passada, do mês passado, não. Aconteceram várias coisas a qual você participou, que talvez mudaram sua mentalidade, que você visualizou e atitudes suas diante de talvez alguns erros. Já aconteceu uma mudança interior. Perceba os olhares, certo? As crenças que vão sendo estabelecidas e que através da vida acontecendo, acontece uma mudança assim de personalidade. E muitas vezes dentro desse processo de amadurecimento, quando você tem boas pessoas ao redor, esse processo ele consegue ser realizado de uma forma muito mais, mais leve, no quesito de você não ter uma ruptura drástica com o seu eu antigo, que muitas vezes causa ali uma grande frustração no ser humano. Então, é muito importante que você tenha boas pessoas que pensem ali não igual a você, mas que constituem ali os mesmos valores, que têm ali os mesmos princípios, certo? Isso é muito importante, porque isso vai fazer com que você veja algo como inspiração. E foi o que aconteceu comigo. Através das redes sociais, eu comecei a seguir pessoas, ver a possibilidade, certo? Algo ali tangível, algo alcançável, algo que realmente eu consiga conquistar, vendo ali o exemplo de outras pessoas. Isso é um princípio de comparação, certo? Que eu trato bastante com meus pacientes.
E é isso, sabe? Você estar ali, mesmo que não presencialmente, mas virtualmente, ali, sabe, adquirindo, sendo realmente, passando, compartilhando pensamentos, vendo os pensamentos das outras pessoas, que você estabelece, poxa, isso é possível, que é algo digno, eu também quero isso para a minha vida, e você começa a agir, você começa a tentar estar perto dessas pessoas, você começa a interagir, e isso é muito importante porque isso vai fazer com que você também tenha ali um alvo, uma pessoa a se inspirar. E quando eu digo que isso é muito importante, é porque o ser humano ele precisa de referências. Se você colocar e imaginar um processo da criação ali da personalidade, como se fosse uma criança. A criança, ela ao longo de uma forma hereditária, ela vai adquirir os traços dos pais. Veja, é uma referência. Os pais são uma referência para o filho. Diante do trabalho, o seu chefe, alguma outra pessoa, vira uma referência de conduta, certo? De ética de trabalho. O ser humano ele precisa de uma referência. Isso é muito importante, porque é através dessa referência que você tem ali um ideal de crescimento, certo? Um ideal de como agir. Você tem uma referência, certo? Eu escuto bastante de muitas pessoas que eu sou referência para elas, eu sou um modelo para elas, e assim a gente vai realmente aumentando, certo? O conhecimento, melhorando, fazendo com que e passando essa esperança para essas pessoas, certo? Isso também é um papel do terapeuta. Isso também é um papel do terapeuta, ser esperança para outras pessoas. Isso é fundamental. Então, é muito importante que você esteja ao lado de boas pessoas, certo? Que você consiga ali formar ali a sua, digamos, a sua tribo, certo? A sua tribo de amigos que partilham dos mesmos valores e isso te impulsiona, porque se você se junta com pessoas que pensam diferentes, vai gerar uma quebra ali dos seus valores, certo? Uma quebra dos seus valores. Isso é muito importante. Estar junto com pessoas que desejam crescer, certo? Que desejam crescer na vida espiritual, que desejam crescer na vida financeira, na vida intelectual, tenham esse desejo de ser grande, no que de ser realmente ter uma alma grandiosa e isso perpetuar pela vida, pelas pessoas ao redor. Isso é muito importante. E, por fim, para a gente contextualizar ainda mais, dentro desse assunto de disciplina, que é o contexto ideal e central, certo, desse vídeo, é falar bastante sobre algo de que você, como a gente estava comentando no primeiro ponto, você não precisa ser disciplinado para conseguir o que quer. Você precisa ter, primeiro, ações dedicadas intencionadas, potencializadas realmente na ação certa, escolhendo ações certas para o seu crescimento. E você pode alcançar muito mais do que você imagina quando você realiza essa ação, de fazer um mapeamento daquilo que é importante para o seu crescimento, para você chegar onde quer. E, de fato, é isso. O sucesso, ele vai exigir realmente essa dedicação inicial, mas essas escolhas de ações intencionalizadas, potencializadas na ação correta, certo? O segredo do sucesso é realmente escolher o hábito certo e usar a disciplina seletiva, a disciplina necessária para você formá-lo. Só isso você realmente vai precisar de uma quantidade de disciplina inicial, que isso constitui ali a criação e a formação de um hábito, para esse hábito, de forma disciplinada, realmente fazer com que vire um hábito dentro da sua rotina. Então, isso é muito importante. E por que eu comento também e quero fazer uma alusão em relação ao temperamento? Porque chegando nessa parte, muitas pessoas começam a falar sobre temperamento. Ah, mas meu temperamento, eu sou fleumático e meu temperamento ele dificulta, sabe, eu ter uma constância diante das atividades. Ah, eu sou melancólico e diante disso eu não gosto de me arriscar muito. Então começa a dar desculpas em virtude do temperamento, em detrimento do temperamento da pessoa. São desculpas esfarrapadas. No fundo, é uma falta de verdadeira vontade que você não consegue ali estabelecer uma disciplina seletiva para entender de que o sucesso ele vai exigir de você fazer a coisa certa, mas não fazer tudo do jeito certo.
Isso é muito importante, porque é o terceiro ponto que a gente vai comentar aqui de forma mais breve nesse vídeo. Muitas vezes as pessoas, elas entram numa autossabotagem que é do perfeccionismo. Elas acham que precisam fazer tudo, certo? No começo certo. E, na verdade, a motivação que está por trás é simplesmente de fazer com que as pessoas ao redor os aplaudam, certo? E ela tem um receio do que as outras pessoas vão pensar se eu agir errado, certo? O que é que fulano vai pensar, o que é que ciclano vai pensar, quando na verdade é apenas um pensamento autocentrado do que as pessoas vão julgar diante da minha não perfeição, certo? Então, o perfeccionismo é um autossabotador. Você precisa realizar as coisas com aquilo que você tem na sua realidade. Você precisa tomar as ações fundamentais necessárias, as ações certas para realmente começar. E dentro da jornada vai aperfeiçoando. Essa é a jornada, esse é o desenvolvimento. É como se fosse uma criança que está aprendendo a andar. Ela já não começa a vida andando. Ela vai aprendendo, ela vai caindo, ela vai tendo ali o domínio, certo? Do corpo, o domínio ali das pernas, dos membros, e vai ali cada vez mais melhorando, a ponto de que, com o tempo, ela está andando tranquilamente. Mesma coisa, andar de bicicleta é uma das fases ali da infância e no começo ali da infância, primeiro com as rodinhas, você vai conseguindo ali se equilibrar. Depois, normalmente você tira as rodinhas, isso todo mundo passou, e começa a andar tranquilamente, equilibrar-se tranquilamente, porque você já conseguiu dominar aquela ação. E a disciplina, ela tem muito a ver com o domínio. E o centro, de fato, desse conteúdo, desse vídeo, é justamente isso, certo? Você só vai precisar ter realmente a disciplina inicial para dominar aquela dificuldade comum do início e depois aquilo se torna um hábito. E depois você começa a parecer uma pessoa disciplinada, mas você não é, você nunca será. Você só vira de fato uma pessoa que conseguiu formar bons hábitos. E dentro dessa formação de bons hábitos, o que faz com que não seja simples hábitos, mas quando você eleva toda essa construção de bons hábitos a algo que é maior, quando você utiliza isso para o servir as outras pessoas. Então aí você será uma pessoa que realmente utilizou de uma disciplina ali seletiva para criar um hábito poderoso e ainda mais fez com que esse hábito se elevasse a um serviço ainda maior para tanto você, mas principalmente para o bem dos outros. Então, é isso. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Comenta aqui e coloca nos comentários o que é que você está achando dos vídeos, da didática, realmente ali dos assuntos. Coloca também e aproveita para dar um like nesse vídeo, para compartilhar com uma pessoa que está precisando escutar um pouco sobre disciplina, sobre constância, sobre tudo isso que a gente trouxe nesse vídeo. Comenta quais assuntos que você deseja que eu traga aqui para que eu possa gravar um vídeo, fazer uma formação, uma aula que será importante para você. Beleza? É isso. Segue aí o nosso canal, ativa o sininho para que você consiga receber de uma forma mais rápida os conteúdos que eu trago aqui. Beleza? Valeu, tamo junto.